Muito honrado com o convite do professor Marçal Justo e Roberto Azevedo, promotores do evento. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de falar um pouco do desafio que nós temos no nosso país, que, ao mesmo tempo que temos grandes problemas, isso representa grandes oportunidades e é o que a gente está tentando construir. Nós temos um objetivo que perseguimos ao longo dos últimos 7 anos e que é melhorar as condições de competitividade do setor produtivo brasileiro, e isso passa necessariamente pela redução dos custos logísticos no país. E reduzir os custos logísticos, nós temos duas linhas de trabalho. Uma é a infraestrutura. Nós assistimos aqui a palestra do Ferraz, do BNDES, em que ele abordou um pouco a questão do longo tempo que nós passamos sem investir em infraestrutura, e nós temos que recuperar um passivo. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar gerar novos passivos. E nós não podemos fazer esse esforço só pelo governo. Em 2007, nós demos um primeiro passo, que foi o lançamento do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento na área de transportes. Ele mudou um patamar de intervenção pública na infraestrutura de transportes, que investia cerca de R$1 bilhão por ano em manutenção e expansão de infraestrutura. Com o Programa de Aceleração do Crescimento, nós passamos para um outro patamar. Hoje, o Ministério dos Transportes investe 20 bilhões por ano em manutenção e expansão de infraestrutura. O PAC trouxe também outros atributos para a gestão pública, e principalmente assegurar os recursos inteiros para o início e a conclusão das obras. Então, todas as obras do PAC, elas têm os recursos assegurados para iniciar e completar a obra. Nós iniciamos um processo de gestão pública desses investimentos, onde nós pudemos identificar as dificuldades que o governo tem no desaparelhamento. Nós sofremos, ao longo do tempo, uma redução da capacidade do Estado brasileiro de gerir as suas ações, e nós implantamos um sistema de recuperação dessa capacidade, monitorando todas as ações e, principalmente, tornando público todas as nossas dificuldades. Ao longo desses últimos anos, o governo fez, de 4 em 4 meses, uma prestação pública de contas das ações que estavam programadas do PAC, revelando, inclusive, as suas próprias incompetências, os seus próprios erros. Isso não é um instrumento muito apropriado pela sociedade, mas é um evento que acontece sempre, e eu acho que ele é muito importante para que as pessoas, os investidores, os fornecedores e os interessados entendam um pouco as dificuldades de se implantar um programa de investimento. Mas não basta só investir na infraestrutura. A gente precisa garantir que esse investimento em infraestrutura chegue ao setor que demanda os serviços logísticos. Ao fazer uma intervenção na infraestrutura, a gente tem a pretensão de gerar ganhos de produtividade, e nós precisamos assegurar que esses ganhos de produtividade cheguem no setor que demanda os serviços logísticos. Então, nós temos que atuar também no segmento de serviços. Nessa primeira etapa, nós promovemos alguns aperfeiçoamentos no modelo de exploração de ferrovias, e nós atuamos também no setor rodoviário. Nós precisamos lembrar que, e vimos aqui a apresentação da Azul, que ocupou um espaço no mercado brasileiro
que é no espaço vazio, com uma prestação de serviço eficiente. Quando a gente olha os outros segmentos, principalmente o rodoviário e o ferroviário, nós assistimos claramente um quadro que precisa ser mudado. Nós temos hoje uma frota de caminhões que tem mais de 18 anos de idade média. Não basta ter boas estradas, nós temos que ter um programa de renovação da frota. Não é sustentável nós termos um crescimento econômico sustentado por prestação de serviço de empresas que operam com veículos com mais de 18 anos de idade. Nós temos um segmento que é absolutamente desregulamentado e os serviços são supridos por autônomos, que dirigem o caminhão por 19 horas por dia, 7 dias da semana, com excesso de carga. E isso também não é sustentável e nós também temos que reverter esse quadro. E não podemos reverter esse quadro só com medidas de reforço, de financiamento, de aumento de preço. Pelo contrário, reverter esse quadro só é possível sem comprometer a competitividade do setor produtivo se isso for feito através de ganhos de produtividade. E ganhos de produtividade nós vamos obter se nós tivermos uma boa infraestrutura que permitam que os caminhões circulam com mais rapidez. Nós não podemos também só ter ferrovia ou rodovia para que os caminhões circulem, se quando nós chegamos nos portos, os caminhões ficam 2, 3, 4, 5, 6 dias esperando para descarregar. Então, a consciência de que nós temos que ter uma atuação que transcende a questão apenas de realizar investimentos, de fazer obras, de ampliar infraestrutura, mas a necessidade que nós temos de ver o funcionamento de toda a cadeia logística, tanto a infraestrutura quanto os serviços. E a infraestrutura não é só trabalhar no ponto crítico, nós precisamos trabalhar de toda a cadeia de infraestrutura, do acesso aos aeroportos, dos acessos aos portos, os próprios portos, a armazenagem primária nas zonas de produção. Nós temos que ver toda a cadeia que cria os serviços logísticos. O governo está iniciando agora uma nova etapa no aperfeiçoamento da gestão pública e na ampliação da capacidade do país de investir em infraestrutura. Nós estamos ampliando, com os programas que já foram lançados, esse investimento, que chegou a 20 bilhões agora em 2012, por ano, em expansão de infraestrutura, com os programas de rodovias e ferrovias que já foram lançados. Estamos trabalhando no programa de aeroportos e de portos. Só o programa de rodovias e ferrovias amplia essa capacidade, o investimento de 20 para 40 bilhões por ano. Mas ainda não é suficiente, nós precisamos de continuar ampliando. E, principalmente, nós não podemos parar de investir. O investimento em infraestrutura não pode ser um evento, ele tem que ser um processo, ele tem que ser contínuo. E para isso, o governo está criando uma empresa de planejamento e logística com a finalidade de, primeiro, tirar o governo refém do passivo gerado por longos anos sem investimento. E depois, que nós sejamos capazes de intervir na infraestrutura antes que ela vire um ponto crítico. Eu vi aqui a palestra do presidente da Azul sobre a questão dos aeroportos e da lentidão e dos problemas que a gente enfrenta na execução desses investimentos. Eu respeito, acho que o TCU faz um trabalho importante no aperfeiçoamento da ação pública e acho que um dos principais problemas que nós temos é a qualidade da preparação da intervenção. Como nós deixamos para fazer a intervenção, quando a questão ela fica crítica, você faz a intervenção sob a pressão da urgência. E aí você começa a transigir com a qualidade da intervenção, com a qualidade da preparação da intervenção.
Nós temos projetos que não têm a qualidade adequada, nós não temos os estudos ambientais já realizados. Então, quando você decide fazer, você ainda tem um longo caminho a percorrer. E quando você toma a decisão de fazer e coloca isso para a sociedade te cobra que essa ação se realize rápido. E você gera uma frustração de expectativa ao demorar 2, 3 anos. Quando tem problema, demora 7 anos para fazer. O principal desafio que nós temos é reverter esse quadro. Nós temos que pensar as soluções antes que os problemas existam. E quando o governo decide fazer uma ação, essa ação tem que acontecer no espaço de tempo mais curto. Porque os projetos já estão preparados, os estudos ambientais já foram feitos, os estudos de viabilidade já foram feitos, a modelagem já foi feita. Então, eu não sou muito adepto da culpabilização sobre os nossos problemas. Eu acho que nós temos que entender o que está acontecendo e trabalhar para reverter esse quadro. E é isso que é o grande desafio da empresa que eu tenho o privilégio de assumir agora a presidência. Ela foi lançada em agosto, então nós temos um mês que estamos nos estruturando ainda. Existe uma expectativa de que, a partir de agora, tudo vai ser diferente, mas vai ser diferente porque nós vamos construir essa diferença, e não porque nós já estejamos prontos para fazer essa diferença. A EPL nasce com um grande programa de trabalho antes de ter uma estrutura adequada para isso. Nós vamos ter que criar, paralelo à responsabilidade de estar ajudando a realizar. Nós temos, a curto prazo, um compromisso de fazer com que esse programa de ferrovias e rodovias que foram lançados sejam realizados no prazo, e nós temos um prazo agressivo. Nós pretendemos licitar, até o final do primeiro semestre do ano que vem, 133 bilhões de investimentos em ferrovias e rodovias, e feitos a partir da parceria do governo com a iniciativa privada. Nós estamos, na parte de rodovia, fazendo alguns aperfeiçoamentos, mas já é um processo que é conhecido. Mas, pela primeira vez nos programas de ação de governo, a parte ferroviária é mais do que o investimento previsto para ferrovias, é maior do que o investimento previsto para rodovias. E é muito maior. Quer dizer, dos 133 bilhões, 90 bilhões são investimentos em ferrovia e 40 bilhões em rodovia. E nós temos no Brasil a ferrovia como um dos principais entraves à competitividade do setor produtivo. Nós temos uma malha ferroviária que 90% dela foi construída há mais de 100 anos, sem ter passado por nenhum processo de reabilitação durante esse período. Nós temos quase 20 mil quilômetros de ferrovias que não são explorados, e não são explorados porque não têm condições técnicas adequadas, porque não atendem à economia, foram construídos para uma economia do século XIX, começo do século XX, e não tem mais nada a ver com a economia do século XXI. E esse desafio é o que eu acho que vai ser transformador na logística brasileira. Além de ser poucas ferrovias que têm condições e fazem um atendimento adequado do mercado, elas cobrem apenas a região sudeste do país. Nós não temos um trecho na região norte e muito concentrado na região sudeste. Esse programa, nós vamos construir 10 mil quilômetros de novas ferrovias, 5 mil são novas ferrovias reabilitando trechos antigos, e nós estamos fazendo uma inovação importante nesse programa, que é criar um modelo que garante que os benefícios gerados por uma malha ferroviária que cobre todo o território nacional chegue ao setor produtivo que vai precisar dessa ferrovia para reduzir seus custos logísticos. Nesse modelo,
nós estamos, de um lado, do lado do investidor que vai construir, manter e gerenciar essa ferrovia. Nós estamos retirando o risco de demanda. E nós achamos que, retirando o risco de demanda, aliado ao programa de financiamento que o BNDES está disponibilizando, que prevê o financiamento de até 80% dos investimentos da concessão, nós entendemos que, tomando o risco de demanda, criando um financiamento adequado, nós vamos criar um processo atrativo para o investidor e competitivo do ponto de vista da formação de preço. Ao garantir que nós compramos 100% da disponibilidade, nós vamos construir, na concessão da ferrovia, o menor custo possível para a utilização dessa ferrovia. É uma ferrovia construída num processo competitivo na disputa pelo negócio e considerando aquela ferrovia com a plena utilização. Então, esse é o melhor preço que se pode construir para a utilização de uma infraestrutura. E nós vamos colocar à disposição do mercado essa utilização a esse preço. E nós entendemos que, assim, nós criamos também na outra ponta, na ponta da prestação de serviço, condições de estimular a utilização da ferrovia. E criamos também a figura do operador ferroviário independente, que vai poder, vai permitir que os setores produtivos, os operadores logísticos, criem seus próprios serviços e acessem a ferrovia de uma forma livre. E nós entendemos que esse instrumento para a ferrovia vai permitir ao mercado reduzir em até 30% os seus custos logísticos hoje em relação ao que é cobrado hoje na ferrovia. Porque nós estamos bancando que a ferrovia é um elemento alavancador do crescimento, é um elemento alavancador da atividade econômica, e, ao colocá-la em condições competitivas, no seu o seu maior custo, que é a infraestrutura, a gente colocar no mercado no melhor patamar possível de preço para a utilização, nós vamos garantir a plena utilização. Então, temos consciência das dificuldades, dos desafios, mas nós achamos que nós só vamos reverter esse quadro no Brasil com determinação e com trabalho. E a empresa, a EPL, que foi criada agora, ela vai resgatar um processo que a gente abandonou há algum tempo no país, que é de pensar a infraestrutura de transportes de uma forma integrada, em pensar rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, olhando o conjunto e a interdependência que um tem do outro. E, principalmente, qualificar a ação pública na área de infraestrutura de transportes. Então, nós vamos melhorar a qualidade dos projetos, nós vamos disponibilizar projetos que instrumentalizem a ação, vamos trabalhar para reduzir o espaço de tempo entre a decisão e a execução da ação, e acho que isso vai contribuir para mudar o custo logístico no país. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje e muito obrigado.